Questão de ambição. A busca do Vasco da Gama no mercado pelo seu camisa 10 já passou de ser uma prioridade. E além de Luciano Vietto, outros nomes foram também buscados nesses últimos dias. E é claro, torcedor vascaíno, aqui neste Fala Gigante, iremos trazer a vocês informações importantíssimas sobre essa busca. Falaremos sobre Luciano Vietto, mas também iremos trazer a vocês quais foram os nomes que já estiveram no radar do Gigante da Colina. Além disso, traremos informações também importantíssimas sobre o zagueiro argentino Federico Fernández, nome que passou pelo crivo do técnico argentino Ramon Orreu Dias, nome que o Vasco já iniciou conversas, porém um nome que nesse momento não está tão perto assim da colina histórica. Além dessas, muitas outras novidades, até porque hoje foi tarde de apresentação oficial do atacante argentino Pablo Beirete e também do lateral esquerdo Jefferson. Falaremos também, é claro, sobre a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio em São Januário e muitas outras informações. Porém, torcedor, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, muito obrigado por você estar aqui novamente acompanhando aí as informações do Vasco da Gama através do nosso canal. E caso você esteja aqui pela primeira vez e ainda não conhece, né, o canal do Gigante Vasco, é o seguinte: estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita informação do nosso Gigante da Colina. E se você, é claro, está chegando aqui e automaticamente ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal para que você fique muito bem informado do nosso Gigante da Colina através do canal do Gigante Vasco. Dê esse voto de confiança. Se você também, né, já está aqui diariamente, já curte o nosso conteúdo, já gosta de acompanhar as informações do Vasco pelo nosso canal, porém ainda não se inscreveu, essa é a hora. Vem aqui embaixo nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Além disso, não esqueça, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Deixe o seu like no vídeo e também, ó, aqui embaixo, tá animado com o Luciano Vietto, torcedor? Acha que as coisas podem mudar com a chegada do meio-campo? Tá animado com o Pablo Beirete? Tá animado com o lateral esquerdo Jefferson? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos aí no assunto sobre Vietto, sobre Beirete, sobre a apresentação do lateral esquerdo Jefferson, eu tenho aqui algumas informações importantes para trazer aqui a vocês, e muito importantes, inclusive. Pois foi, nesses últimos dias, né, horas, porque ontem foi agitado, quinta-feira foi agitado, quarta-feira foi agitado, então todos esses últimos dias dentro do Vasco da Gama vem sendo agitado. E a gente, é claro, vai segurando algumas informações para passar no melhor momento para você. Após, né, aquela saída do Luiz Melo, chegou um novo CEO, um CEO até o momento interino, que é o Lúcio Barbosa. Antes de ser o CEO interino, ele era o SFO, o diretor financeiro, melhor dizendo, a sigla é SFO, mas ele era o diretor financeiro do Vasco e nesse momento está no cargo superior a toda a SAF. Ele é o dono da SAF do Vasco da Gama. E ele, nesses últimos dias, mandou um recado ao torcedor vascaíno. O último dia de Luiz Melo à frente do Vasco da Gama foi no dia 30 e é importante trazer aqui a vocês, né? Eu vi muitas pessoas criticando, falando do Luiz Melo, pois ele estava viajando com o elenco do Vasco lá no final de semana passada. Ele esteve presente em São Paulo para acompanhar o Vasco e Corinthians em Itaquera. E é importante falarmos com vocês. O contrato do Luiz Melo com o Vasco da Gama iria até o dia 30. Foi esse o acordo entre 777 e o profissional, para que ele permanecesse até o dia 30, para que desse tempo de ele fazer todo esse trabalho de transição com o CEO atual, que é o Lúcio Barbosa. Então, com isso, ele foi até São Paulo. Não porque ele iria ficar, não porque ele está num cargo superior à SAF do Vasco. É porque é questão contratual. Então ele foi, porém já amanhã contra a equipe do Grêmio, Luiz Melo não estará mais presente. Quem estará presente é o Lúcio Barbosa. E torcedor, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês
rapidinha, que eu tenho certeza que vocês querem ouvir sobre Vieto, sobre reforço, etc, que é o que vocês mais se interessam, mas é importante também vocês ficarem por dentro sobre a estrutura do Vasco da Gama, que é o crucial. Hoje o Vasco está nesse momento difícil, porque desde o início errou na sua estrutura, errou no seu departamento de futebol, errou na escolha do seu CEO, errou na escolha do seu diretor executivo, então é importante vocês ficarem sabendo de mais coisas do que apenas sobre reforços. E sobre o Lúcio Barbosa, torcedor, eu tenho a falar aqui o seguinte: é muito Vasco. Se a gente criticou o fato do nosso antigo CEO, que era o Luiz Melo, ser flamenguista e não ter nenhuma identificação com o Vasco da Gama, isso ser um ponto importante para que hoje estejamos, né, nesse momento tão difícil na tabela do Campeonato Brasileiro. O novo CEO do Vasco da Gama é Vasco pra caramba. Isso é importantíssimo. Olha aí o recado que ele mandou através de suas redes sociais. Assim, né, que deu início ao cargo de CEO. Abre aspas. Vascaínos, me dirijo a vocês aqui com um misto de sentimentos. Estou muito honrado e esperançoso com a missão que me foi dada. Também estou preocupado e com a certeza de que o Vasco não combina com a posição atual na tabela. Quando eu recebi o primeiro convite para assumir o cargo de SFO do Vasco, toda a minha vida como torcedor se misturou com a vida profissional. O estádio que eu frequentava com meus pais, irmã e amigos agora é um dos meus locais de trabalho. Nessa semana assumi o maior desafio da minha vida, com muito orgulho e com desejo de fazer a diferença. É verdade, hoje estamos com a pior campanha em campeonatos brasileiros, mas eu cresci cantando que o Vasco é o time da virada. Virar o jogo só será possível com a união de todos os vascaínos. Conto com o apoio do mais valioso patrimônio do Vasco, a sua torcida, para começar a virar esse jogo. Sabemos do tamanho do desafio, mas também sabemos da nossa força que construímos juntos, o time com a história mais bonita do mundo. O Vasco é gigante, ao Vasco tudo. Então, torcedor, na primeira fala de Luiz Melo, o seu primeiro contato com o torcedor vascaíno, fica nítida a diferença. O porquê, fica o questionamento, fica a pergunta, o porquê isso não aconteceu antes? O porquê não tivemos um CEO vascaíno antes? Isso fará toda a diferença, torcedor. Com toda certeza, as movimentações do Vasco até o dia 25 de agosto serão diferentes, porque hoje quem dá a caneta, quem assina, quem fala com a 777 Partners é um vascaíno que entende o que nós sentimos. E é claro, a partir desse momento, iniciamos a falar sobre reforços, iniciamos a falar sobre contratações. Porque, meus amigos, se não contratar, o Vasco cai. Eu sei que é duro, eu sei que é uma situação delicada, eu sei que é chato vocês ficarem ouvindo isso, mas se não contratar, o Vasco irá cair à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu sinto mesmo, eu acredito, eu creio que o Vasco não irá cair. Não sei porquê. Eu tenho esse pressentimento. Não vejo o Vasco na segunda divisão novamente em 2024. Mas sabemos a necessidade que o Vasco tem de ir ao mercado e trazer mais peças. As peças que o Vasco já trouxe nessa janela poderão fazer a diferença. A gente já viu um Vasco diferente contra o Atlético Paranaense, a gente já viu um Vasco diferente contra a equipe do Corinthians, e eu tenho convicção que veremos um Vasco diferente amanhã contra a equipe do Grêmio em São Januário. Isso não é pensamento, isso não é opinião, isso é convicção. O Vasco amanhã contra o Grêmio estará tendo um outro desempenho. Isso é um fato. Além de ter chegado atletas, temos hoje um técnico na beirada de campo. E torcedor, um técnico que cobra. Um técnico que quer mudanças e um técnico que pede reforços. Ramon Herrodias vem pedindo reforços ao departamento de futebol do Vasco da Gama. E olha, torcedor, eu trago aqui a vocês que ele não pede um, não pede dois, pede alguns reforços até o dia 25. Hoje ele trabalha com certas prioridades. Um zagueiro que atue pelo lado direito, um meio-campo, e o Vasco também busca mais um camisa 9. A expectativa é que esse camisa 9 viesse a ser Diego Costa, isso é um fato, a gente trouxe a vocês. Porém, torcedor, o Vasco colocou uma grana altíssima na mesa do Diego Costa. O último contato entre o Vasco da Gama e o atacante brasileiro foi na segunda-feira passada. Uma proposta muito boa, muito viável, uma proposta que balançou também financeiramente o Diego Costa. A gente não tem informações com relação a valores exatamente, mas eu cravo aqui a vocês que era uma proposta que variava da casa de 1 milhão a 1,5 milhão de reais, uma proposta muito boa que daria até mesmo ao atacante, em caso de uma permanência na elite do futebol brasileiro, uma bonificação. Porém, torcedor, mais um erro desse departamento de futebol, pois após o contato feito na última segunda-feira,
Paulo Brax prometeu que iria até a Espanha para conversar com o Diego Costa e não foi. Paulo Brax, nesse momento, segue aqui na cidade carioca. Hoje, inclusive, ele deu a apresentação falando ali, ele abriu a apresentação falando com os jornalistas que estavam presentes na sala de imprensa. Isso faz com que as negociações entre Vasco e Diego Costa esfriem, porque o Vasco, através do Paulo Brax, prometeu que iria conversar frente a frente com o atleta. O jogador, entre aspas, esperou, e até o momento nada aconteceu. Esse era o 9 buscado. Pablo Veguete, a chegada dele deu uma esfriada nas tratativas. Porém, para mim, não justifica. Não justifica esse erro do Paulo Brax e também não justifica deixar de ir atrás de um atacante tão renomado quanto o Diego Costa. E torcedor, como a gente trouxe, o Vasco busca ainda, a pedido agora sim de Ramon Dias, um zagueiro e um camisa 10. Sobre o zagueiro, o Vasco buscou o Robert Rojas, o Vasco buscou o Facundo Garcês, mas a janela fechou e como esses atletas têm seus direitos econômicos ligados já a um clube, não há mais a possibilidade de chegada. E o Vasco agora busca oportunidades de atletas livres no mercado da bola. Um nome que o Vasco iniciou conversas, que Ramon Dias aprovou, gostou e tem o desejo de contar com esse atleta para trabalhar dentro do elenco, é o zagueiro argentino de 34 anos de idade, Federico Fernandes. Um jogador de Copa do Mundo, um jogador de Newcastle United, um jogador de Swansea City, de Estudiantes de La Plata, um jogador considerado grande torcedor vascaíno. Porém, infelizmente, até porque era esperado sim um avanço nas tratativas por esse nome, e até porque, com todo o respeito do mundo aos atletas, mas é difícil a gente encarar um jogo tendo no seu sistema defensivo o Vasco da Gama, Robson ou Miranda. É complicado para o torcedor vascaíno. Então a gente esperava que o Vasco pudesse vir a avançar por Federico Fernandes, mas as últimas informações que tivemos nessa tarde de hoje, eu trago aqui a vocês com bastante pesar, é que nesse momento São Lourenço da Argentina avançou nas conversas pela contratação do zagueiro que está livre no mercado. E automaticamente, a partir do momento que o São Lourenço avança, o Vasco recua nas tratativas. A gente vai buscar mais informações sobre isso para tentar ver o lado do Vasco nessa situação, mas a informação é exatamente essa. São Lourenço também está na briga pela contratação do atleta e nesse momento está mais próximo de fechar com o jogador do que o Gigante da Colina. Mas também, além do zagueiro, a pedido de Ramon Dias, eu tenho convicção de que o Vasco vai buscar nomes no mercado para a posição. O Vasco também busca um camisa 10, o que é a grande prioridade. Nomes como Lanzini já foram buscados. Nomes como Vieto, que já iremos falar, está na mesa. E um nome que também foi buscado, e está confirmado isso, torcedor vascaíno, foi Rafinha Alcântara. Para quem não conhece, Rafinha Alcântara é um jogador da Europa, um jogador de renome internacional, com passagens aí por clubes gigantes como Barcelona, Bayern de Munique, porém nesse momento veste a camisa de um clube do futebol catarí. E o Vasco, segundo informações aí do próprio GE, que é de fato, né, uma página muito renomada hoje aqui no nosso meio, confirmou que realmente a diretoria cruzmaltina mirou alto e tentou a contratação do jogador. O Vasco tentou contratar Rafinha Alcântara. Porém, torcedor vascaíno, infelizmente as negociações não andaram. O Vasco não conseguiu avançar nas tratativas pelo atleta. A estratégia utilizada por Lanzini, a estratégia utilizada agora também com Luciano Vieto, foi utilizada com Rafinha Alcântara. O Vasco colocou um alto valor na mesa salarial para tentar trazer o atleta ao Gigante da Colina. Porém, não conseguiu. O Vasco não conseguiu a contratação de Rafinha Alcântara. E com isso, o Vasco nesse momento tem em sua mão Luciano Vieto, porque não fechou com Lanzini, não fechou com Jorge Carrascal, não fechou com Rafinha Alcântara, não fechou com Ezequiel Budialdi, lembra que a gente vem trazendo aqui a vocês, e agora tem em mãos Luciano Vieto. Uma negociação que já rola há mais de 20 dias, mas uma negociação que nesse momento conta com um reforço, a torcida vascaína. Torcedor, além do prefeito Eduardo Paz convocando o atleta, além do Edmundo, nas redes sociais também fazendo esse pedido de chegada do Luciano Vieto ao Vasco da Gama, além de uma postagem do Luciano Vieto já com mais de 170 mil comentários nas redes sociais, recorde total de engajamento, mais de 10 mil seguidores que Vieto já ganhou só nessas últimas horas. Além também de Vieto aparecer na Times Square, na cidade mais famosa, na avenida mais famosa do mundo. Tivemos informações nessas últimas horas, dadas também pelo GE, que como a gente vem trazendo a vocês, a proposta é de fato irrecusável, torcedor. Pessoas próximas ao Vasco da Gama trataram essa proposta
como nível Arábia. Essa foi a palavra utilizada. Reportagem do GE, ao conversar sobre o salário colocado na mesa pelo Vasco da Gama ao jogador, foi tratado assim, abre aspas, nível Arábia Saudita. Então, um salário grande. O Vasco acredita, né, que com esse salário possa se aproximar da contratação. Há um otimismo do Vasco da Gama para fechar com o atleta, além, é claro, desse alto salário colocado, também fator Ramon Dias e principalmente esse movimento caloroso do torcedor vascaíno que está influenciando sim na tomada de decisão do jogador. Inclusive, o jornal Olé da Argentina, o Diário Olé, que é um dos jornais mais famosos aí do futebol sul-americano, nessas últimas horas confirmou que o atleta já teria aceitado a proposta e nesse momento já tenta convencer a sua esposa de chegar ao Gigante da Colina. Então, torcedor, o otimismo é grande de fato com relação ao Luciano Vietto. Há uma grande expectativa na contratação desse atleta e é esperar. Nesse momento temos que esperar. Luciano Vietto tenta convencer, o pai do Luciano Vietto, inclusive, dei uma olhada aí nas conversas nessas últimas horas que o pai do Luciano Vietto teve com o torcedor vascaíno, isso foi passado, de que realmente o pai dele tem o desejo de que o filho jogue aqui no Brasil, jogue no Vasco da Gama, por ter essa proximidade maior entre Brasil e Argentina do que Argentina e Europa, onde, né, o Luciano Vietto vem atuando nessas últimas temporadas. Então, com isso, há grandes influências que possam fazer sim com que Luciano Vietto chegue ao Cruz Maltino. E é claro, nível Arábia Saudita. Salário grande, colocado na mesa do atleta, que pode ser completamente influente para a sua chegada. Te anima, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que é claro, a gente vai ficar ligado, vai ficar de olho, e é um salário nível Arábia. E para prosseguir, para finalizar o vídeo, falar sobre o que aconteceu nessa manhã de hoje, porque tivemos aí entrevistas coletivas, tarde de apresentação, tanto do Jefferson quanto também de Pablo Verrete. Pablo Verrete, inclusive, atacante que está regularizado e vai a campo amanhã. Tivemos a informação que Pablo Verrete não será o titular, mas estará presente no banco de reservas. A última partida do atleta vestindo a camisa do Belgrano foi no dia 27 de julho, ou seja, há muito pouco tempo. O jogador está completamente, fisicamente, à disposição do técnico Ramon Angel Dias. Ele falou, nessa entrevista coletiva de hoje, meio embrulhado por ser argentino, sobre essa oportunidade gigante que está tendo de vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, é claro, Pablo Verrete, novo reforço do Vasco. Fala aí, o torcedor, tá animado em vestir a camisa do Gigante da Colina? Un jugador que se entrega al máximo, tanto en cada entrenamiento como en cada partido. Soy un atacante de área que tiene mucha ambición por el gol, pero también mucha ambición por ayudar a mis compañeros y tener la mayor predisposición para hacer lo que me pide el entrenador. Creo que la mejor manera de sacar al club este momento es estando unidos y trabajando todo por el mismo objetivo. E aí, torcedor vascaíno, vai dar certo o Pablo Verrete no Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E além da apresentação, é claro, do atacante argentino, como a gente trouxe, hoje foi tarde também, tinha a apresentação do lateral esquerdo Jefferson, jogador aí que está emprestado pelo Atlético Goianiense até o meio do ano que vem, foi apresentado oficialmente nesta tarde de hoje como novo reforço do Vasco e, é claro, falou também sobre essa sua expectativa de vestir a camisa gigante do Cruz Maltino. Lembrando, ele passou por dois clubes muito tradicionais aqui do Brasil, Atlético Goianiense e Goiás, mas nunca vestiu a camisa de um dos considerados 13 maiores clubes do Brasil. Ele falou sobre essa grande oportunidade da vida profissional do atleta. Acho que lá no Atlético Goianiense eu fiz um bom trabalho, lá o torcedor era fiel, era com a gente também. Aqui no Vasco eu sei que é uma pressão maior, mas eu já vivi isso também de pressão. Acho que é normal no futebol, então acho que eu estou vindo bem, muito feliz, muito motivado. Apesar da pressão e do que a equipe está precisando, acho que estou muito feliz e vou realizar meu trabalho aqui diante da pressão. E aí, torcedor? Bom nome para compor o elenco, animado também com a chegada do Jefferson? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Com toda certeza, tanto para Verrete quanto para Jefferson, vontade não irá faltar. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sabadão. Estaremos já de volta com Boa Noite Gigante, por volta das 8 horas da noite. E contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.